É muito bom ser livre. É bom demais ser livre. E ao longo desse mês, a gente tem falado sobre as leis de Deus. Sobre as leis do Senhor. E é curioso para algumas pessoas a gente chamar essas leis de palavras da liberdade, né? Porque curiosamente dá-se a impressão no mundo que leis são para tolir a liberdade. Que leis são para impedir que façamos determinadas coisas. E, curiosamente, se não podemos fazer o que desejamos fazer, porque dá o nome disso de liberdade. E aí eu preciso lembrar para você, a gente tem exposto ao longo de 2 meses já, ou até mais, os 10 mandamentos, os decálogos. E a gente descobre no contexto onde eles primeiramente foram entregues, que eles foram entregues para um povo que era escravo. Um povo escravo de Faraó, um povo hebreu, um povo do Senhor, que vivia num cativeiro e Deus resgatou eles. Uma história linda de um resgate mirabolante. E depois de resgatados, livres agora, não mais escravos, Deus entrega para eles leis para que eles seguissem. E aí a gente descobre que o grande resgate que Deus estava operando não era apenas externo, da opressão de um déspota, de um tirano, de alguém que subjugava eles. A gente descobre que o grande problema deles também era interno. E eles precisavam ser livres dos seus ímpetos, das suas inconveniências, das suas falhas, das pressões internas que o próprio coração colocaria a eles. E aí a gente descobre que Deus entrega leis para que eles vivessem livres. E aí, gente, a gente tem exposto... Obrigado, Júcio. Essa é minha sobrinha querida, gente. Faz muito mais do que isso aqui, você não tem ideia. Que sogra abençoada que eu tenho. Gente, e aí a gente descobre que Deus entrega leis para que eles fiquem livres. E à medida desse mês, eu acho que teve chance, quem esteve, quem acessou alguma coisa, você viu como o seu coração, como o meu coração, tem problemas. E hoje a gente vai para a 9ª palavra, né? E semana que vem a gente encerra aí os 10 mandamentos. E de uma forma muito legal, e aqui eu faço um parênteses, e faço questão que você esteja domingo que vem, não apenas pela 10ª palavra, sobretudo para dizer novamente para Deus, eu te amo. Como a gente disse aqui, né? Tantas vezes a gente teve chance de dizer, sacrifício de louvor a gente apresenta, por causa que o ungido do Senhor mostra pra gente os cravos na mão dele, e isso nos faz amá-lo demais. Então eu te chamo para estar no domingo que vem, mas vai ter um sabor todo especial a nossa celebração semana que vem. A gente vai receber pessoas queridas que têm caminhado com a gente e decidiram, como o Rodrigo mencionou aqui, decidiram, e Deus promoveu o coração delas a elas chegarem à conclusão dessa igreja minha. Decidiram chamar essa igreja de sua, e nós vamos chamar eles de nossos também, e a gente vem para oficializar. Eu brinco que a gente está em namoro com essa turma toda, e agora o casamento vai ser domingo que vem. Então venha para o casamento, e como todo casamento tem festa, vai ter comida, vai ter bebida, vai ter ceia, vai ter batismo. Então, bem provável que vai ter que ficar um monte de gente de pé, e não veja nenhum problema nisso. É muito legal ver gente de pé. Eu tenho problema com cadeira vazia. Gente de pé não tem problema, porque não é tanto tempo assim. Então é uma alegria para a gente estar convidado. André, se eu vir eu posso ficar sentado? Pode. Fala comigo que eu dou um jeito de você ficar sentadinho, não vai ser um problema. Brincadeira à parte, tá? Fechado parênteses, a gente vai encerrar semana que vem os 10 mandamentos. E hoje a gente vai ler a 9ª palavra que diz exatamente isso aqui, ó. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Você sabe que quando a gente se depara com esses textos, vem no coração a seguinte pergunta: André, por que eu deveria obedecer isso? Por que a gente deve levar a sério esses mandamentos? E de repente algumas respostas automáticas e rápidas podem vir, tipo assim, eu devo seguir esses mandamentos porque eu preciso ser uma boa pessoa. É uma resposta. Digo para você que essa não é a resposta mais adequada, mas é uma resposta. De repente, alguns com um pouquinho mais de formulação, André, a gente tem que respeitar esses mandamentos, porque
para a gente ser salvo, para a gente, em outras palavras, ficar de bem com Deus. Porque se a gente não respeitar esses mandamentos, como Deus vai nos amar? Como Deus vai nos perdoar? Como Deus vai nos levar para Ele? Não tem jeito, né, André? Então eu preciso obedecer esses mandamentos para que Deus me dê direito de acessar a presença dEle. E assim, André, eu tenho me preocupado muito com a minha morte, sabe, André? E eu percebi que as pessoas... A pandemia mostrou isso para mim, André. Eu não pensava muito nesse assunto, mas os números mostraram que, assim, uma hora pode ser comigo. E eu estou muito preocupado com a vida após a morte, porque eu estou acreditando que eu vou ter que me encontrar com Deus. E eu tenho tantos problemas, tantos erros, e eu não quero ficar mal na situação. Porque algum cristão um dia me disse, André, que existe inferno, existe aquele lugar de perturbação eterna e desespero eterno, e existe um lugar maravilhoso onde eu posso ficar para sempre com Deus. Então, André, eu tenho a resposta. Sabe por que eu preciso obedecer esses mandamentos? Eu pergunto por quê? E a pessoa diz assim, porque eu quero agradar a Deus para Ele me aceitar. Sabe o que eu teria que dizer para essa pessoa? Esses motivos estão todos errados. O quê? Como assim? Verdade, todos esses motivos estão errados. Eu vou voltar à historinha, recapitula, volta ao filme, aí lembra o seguinte, era um povo escravo, era um povo oprimido, era um povo, talvez você não saiba, perverso, fazia muita coisa ruim, talvez você não saiba, mas eles não acreditaram na palavra de Deus no primeiro momento, quando Moisés foi lá e falou assim, olha, o Deus de Israel me mandou para libertá-los. Eles queriam ficar no Egito depois de um tempo que eles tinham muito medo. E logo que eles saíram, talvez vocês não saibam também, mas eles rapidinho já começaram a reclamar. Acho que a gente devia ter ficado no Egito. Era um povo de duro coração, cheio de problemas. Mas o que o texto conta? Que Deus, graciosamente, catou esse povo maldoso, perverso, e deu para eles libertação. Libertação e aliança. E olha que interessante, Deus não esperou eles obedecer os mandamentos para ir dar libertação. Não sei se você já se ligou isso. Deus não esperou eles serem bonzinhos, adequados, bem formosos para daí então amá-los. Não. Deus os amou, mesmo sem eles obedecer nada, não tinha nem lei para obedecer. Eles não eram nada obedientes e não tinham um coração muito melhor que o nosso não. Mas Deus decidiu fazer uma aliança com eles. E agora libertos, e agora restaurados, e agora livres da opressão egípcia, Deus fala assim, olha, está aqui um presente para vocês, um caminho, para que vocês continuem libertos, porque eu os amo. André, qual é o motivo então para a gente obedecer? O motivo é porque você já foi resgatado. O motivo é porque a boa notícia de que Deus ama você já foi te dada. A boa notícia de que Deus está disposto a perdoar os seus erros já foi entregue. Esse é o motivo. Então, por que devo obedecer esse mandamento? Porque eu o amo. Porque eu quero viver para Ele. Porque Ele me resgatou. Porque Ele decidiu me tirar do império das trevas. Porque Faraó também é um símbolo da opressão maligna e maldosa no mundo. O Egito é uma das ilustrações para falar da opressão de que não só o mundo opera sobre nós, mas os nossos próprios pecados, que nos faz tão escravos. É isso que está em jogo. Então, dada a motivação correta, eu queria aí prestar atenção no que essa lei fala. André, acabei de ler, verso 16, não dê falso testemunho. O que isso quer dizer? Você já reparou no tanto de força que tem esses mandamentos? Esses dias eu vi num podcast um sujeito falando assim, olha, aquilo que a gente fala na igreja sobre certo e errado não é nada diferente do que você pensa por conta própria. O sujeito deu um passo para trás. Como assim? Olha, os últimos mandamentos, a gente aqui entre nós, falamos de honrar pai e mãe, falamos sobre não matar, falamos sobre não roubar. Hoje, podia resumir isso aqui sobre não mentir. A gente já vai chegar nesse mandamento. Mas olha que curioso. É tão bonitinho esse chorinho de bebê, né? Esquenta não, Isabela. É uma fofura, né? Ruim de madrugada. O pai não aguenta. Por favor, para de chorar. Gente, olha que interessante. O camarada está provando e mostrando a força do mandamento. Você, pai, você, mãe,
É adequado o seu filho te desonrar, te humilhar? Não. É adequado para qualquer um que aceitar que um amigo, uma amiga desonre e humilhe o pai e a mãe? A gente não precisa ser fera em ética. A gente não precisa nem ser exemplo para falar, não, tá errado. Você pode falar, depende do pai. Não, vamos pensar em termos gerais. Quer ver melhor? É aceitável que qualquer um de nós aceite, consinta com infidelidade e traição de uma pessoa que jurou que amaria a outra, que viveria para outra, e agora você descobrir que ela está sendo totalmente infiel? Ah, André, pensa na sua filha. Pensa você com uma filha, que tal uma filha, e daí um camarada veio, mostrou aquela cara de gente legal, de gente bonitinha, e agora se descobre que ele está fazendo ela de otária, e está traindo ela, e abusando dessa relação. Ruim, né? Não precisa ser um fera em ética, nem igreja para falar disso. Vamos pensar assim sobre o direito da vida. Que direito alguém tem de chegar e matar a sua mãe? De matar o seu filho? Você ficou arrepiado só de pensar numa situação. Ninguém tem direito de tirar a vida dele. Deixa eu falar para você. Você percebe o que isso fala sobre nós? Fala que essa lei do eterno, que a gente passou essas semanas falando aqui, elas estão impregnadas no coração humano. Deus colocou a lei moral dele em nós. Ele não precisa ser um conhecedor de Moisés, conhecedor das Escrituras, para defender essas coisas aqui que a gente está informando. Então por que a gente fala que o meu e o seu coração, ainda que consinta e que não aceite que o outro faça, é coração que quer voltar para o Egito. É coração perverso, é coração maldoso. E por isso, o que se trata esse mandamento? Esse mandamento ele trata de proteger a honra de uma pessoa. Ele trata de você olhar o nome de uma pessoa e falar assim, não vou prejudicar esse nome por nada. Por nada, eu não vou fazer nada, eu não vou deixar nada, não vai estar em minhas mãos a lama que vai ser derramada nesse nome aqui. É isso que está em jogo nesse mandamento, nada que eu vou fazer. Sabe, tem um reformador, um sujeito conhecido pela tradição protestante e até pela tradição cristã. Ele em alguns ambientes ele é muito odiado, o nome dele é Martinho Lutero, foi um alemão. Ele diz assim acerca desse mandamento, ninguém deve causar dano ao próximo com a língua, quer se trate de amigo, quer de inimigo. Nem deve falar mal dele, pouco importa se é verdade ou mentira, a menos que vise o benefício. Ele comentando esse mandamento, ele fala disso, olha, ninguém deve causar dano ao próximo com a língua. Quer se trate de amigo, aí tudo bem, até de inimigo. E pouco importa se é verdade ou mentira. Que pesado, né? Porque parece que nesses termos, quando a coisa começa a se desdobrar, dá a impressão que não, peraí, algumas coisas a gente tem direito, vamos falar a verdade. Olha o que fulana plantou. Só entre nós, Samuel. E daí parece que diante de algumas pessoas, a gente tem direito. Porque deixa eu falar uma coisa para você. O que as Escrituras estão dizendo com isso aqui? Não dá falso testemunho. Daí você fala assim, André, mas não é falso. Mas a gente tem que desdobrar. A gente tem que entender melhor o que esse mandamento fala. Gente, sabe o que está por trás disso? Por trás disso é que a verdade é cara demais. Primeiro que a gente não tem direito por nenhuma hipótese de lançar suspeita. Vamos pensar só no aspecto negativo, no falso testemunho. Vamos parar só nessa ideia. Nós não podemos jogar suspeitas sobre o caráter, idoneidade, vida e trajetória da pessoa. De ninguém. Só pode ser alguma. É curioso que até o Código Penal chama isso de crime. O artigo 139 do Código Penal brasileiro fala assim que difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E multa ainda. Para intensificar, o artigo 343 diz assim, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, pena de reclusão de 3 a 4 anos e multa. Aí, ó, a sociedade percebe isso aqui.
Aí você deve, André, mas o texto está falando de falsa acusação. O que eu acusei o fulano não é falso. É verdade. Eu contei, eu sei o que eu vi, eu tenho prova e é verdade. Então vamos primeiro parar na questão da falsidade. Vamos deixar essa coisa da verdade sobre o sujeito, ainda que seja ruim, né? Vamos deixar o adultério de lá. E vamos pensar no testemunho das Escrituras. Provérbios 19:5. Só para falar maldade, tá? Então, de repente, você está com raiva, você está querendo falar mal da pessoa, você está querendo prejudicar ela de algum jeito. Daí o que diz Provérbios 19:5? A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Gente, verdade do Senhor. Esse texto a gente poderia parafrasear ele que a mentira tem perna curta. Uma hora será descoberto. O detalhe é que Deus tem um problema sério com mentira. Mentira é um grande problema, gente. E pensa numa sociedade mentirosa. Pensa numa cultura de mentira é a nossa. A gente mente brincando, a gente mente e faz que a mentira seja brincadeira. A gente mente e parece que tem um monte de mentirinhas que são brancas, tipo assim, boa noite, você está em casa? Não tô. Tá lá na casa, né? Não tô. Fulano, você está ocupado? Tô. Não tá. Fulano, você está chegando? Não, eu já tô quase aí. Nem saiu de casa ainda. E a gente vai. Assim, tá tudo tranquilinho. Tá tudo no mesmo esquema. E a gente vai, sabe, usando as palavras como se ela não tivesse um problema. E as Escrituras olham. Quer ver? Olha o peso disso aí. Jesus estava num embate com líderes religiosos em determinados momentos. E líderes religiosos que faziam acusações severas sobre Jesus. E Jesus se dirige para ele e fala um negócio pesado, gente. João 8,44. Olha o que ele fala. Para esses líderes religiosos que não eram de Deus. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira tem peso? É feio? É só porque prejudica? Traz muitas consequências terríveis. A mentira é um jeito da gente mascarar a realidade. A mentira é gerar uma fantasia de um mundo que não existe. É como se a gente dissesse para as pessoas que a gente está provocando a dar determinado passo na nossa direção ou seguir em frente. A gente está dizendo para elas, olha, o chão que você está pisando é seguro. Mas não existe chão. A gente só está inventando, maquiando uma realidade, sendo que ali só tem um buraco e a gente está falando para ela, pode pisar, que está tudo ok. E daí quando ela pisa, ela descobre. Sabe o que ela descobre? Que não existisse no mundo que inventamos. E sabe o que mentira faz? Ela draga do coração toda a possibilidade de relação. Sabe por quê? Porque a gente precisa de piso seguro. A gente precisa de lugar onde se apoiar. Quando você começa a se relacionar com um mentiroso ou com uma mentirosa, você descobre que não tem onde você se apoiar. Aquilo é instável, aquilo não existe, aquilo é fantasia, tudo que está sendo contado não é verdadeiro. É impossível confiar. E as nossas relações, gente, elas se baseiam em confiança. Isso é básico para a relação humana. Você faz assim, desde pequenininho você vai... Aqui, ó, se você não sente o chão, você não dá o próximo passo. Deixa eu falar para você, mentira é destruidora, ela é uma criação de mundos imaginários. E você acha que... Sabe qual é o grande problema da mentira? É porque ela desenha um mundo inexistente. E Deus odeia a mentira. Um dos caráteres do nosso Deus é a verdade. Quando a gente descobre quem é Cristo, sabe como ele se apresenta? Ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade.
Não faz o menor sentido a gente conhecer o Senhor, viver com o Senhor e mentiras fazerem parte da nossa história. Gente, e aí eu vou falar para você que há diversas formas de mentir. Uma delas é eu fazer um papel de quem eu não sou. Porque se você rodar todos os mandamentos, você não vai achar uma declaração específica assim, não mentirás. Senão essa aqui. Ela que tem a questão do falso testemunho, não é apenas porque está prejudicando o próximo, é porque todas as relações possíveis em sociedade, com Deus, de liberdade, essenciais para a vida humana, elas precisam ser fundadas na verdade. Porque é o seguinte, diz Jesus, o caminho para a libertação é a verdade. Conhecereis a verdade? É a verdade. Vos libertará. É a única possibilidade, conhecer a verdade, porque é tão fundamental que você ouça a verdade de Deus e confie nela. E olha, eu vou falando para você, o meu coração e o seu coração se amarram na mentira. A gente fala que quer tanto a verdade e tem tanta desconfiança da verdade. A gente acredita com força na mentira e desconfia com força da verdade. Olha como somos terríveis, gente. Esse é o poder do mal dentro do nosso coração, o poder do pecado dentro do nosso coração. Ó, Gênesis capítulo 3 fala de uma falsa testemunha horrorosa. Por isso que falsa testemunha e mentiroso é sempre um problema. Olha o estrago que a falsa testemunha faz. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade? Né? Ela parece sempre que ela vem com essa conversinha assim. É verdade? Eu imagino a voz dessa. É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu ao Senhor, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Agora a falsa testemunha. Então a serpente disse à mulher, é certo que você está. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores de Deus. Mentirosa. Sabe o que ela fez? Ela fez a coisa mais terrível para mim e para sua alma e continua fazendo. Ela fez a gente desconfiar do Deus da verdade. Sabe por que a minha vida e as suas vezes é uma ruína só? Porque a gente não confia no que Deus diz e confia no que o meu e o seu coração e o que a serpente diz também. Parte dos meus e dos seus problemas é que a gente fica com a mentira que nós contamos para nós mesmos. Porque vamos falar a verdade? Deus já disse que te ama, não disse? Você está louco e louca atrás de amores que nunca vão satisfazer o seu coração. Aí você fala assim, eu acredito em Deus. Não acredita? Você ouve falar assim, Deus te dizendo, me sirva, viva comigo, que eu vou te fazer bem. Aí você fala assim, eu acredito. Aí você passa a vida entregando sua alma, seu corpo, seu tempo, sua atenção, sua imaginação, a tudo o que você possa imaginar. Não é para Deus. Em quem você acredita? Está vendo? Essa foi a pior testemunha. E ela continua arruinando a minha e a sua vida. E ela continua fazendo um destroço, ela continua arrebentando tudo. Olha, esse mandamento, ele tem esse aspecto negativo. Mas agora vamos pensar no aspecto positivo. Porque ao longo do mês, ao longo das semanas, a gente foi contando, olha, quando Deus diz não matarás, ele está por implicação também a não dizer promova a vida. Quando ele diz não adultere, não traia, não vive uma relação sexual ilícita, fora do casamento, entre homem e mulher, antes, viva uma dinâmica dentro do ambiente do casamento maravilhosa, de forma que o seu esposo te queira e a sua esposa te queira. E você solteiro, aguenta as ondas aí. Uma hora vai chegar a sua vez. É isso que estava sendo dito. Agora, nesse texto aqui, ao mesmo tempo que Deus está falando assim, olha, não dê falso testemunho, ele está dizendo assim, ó, pegue a sua boquinha e faça dela um manancial de vida. Começando de um ponto. Fala a verdade sempre, amiguinho. Não minta, não.
Fala a verdade sempre. Sempre que necessário. E quando não é necessário? Minto? Não, fique quieto. Ora, pensa num negócio abençoado. A Bíblia fala assim, até o... É feio o trecho. Eu falo assim, até o tolo. Mas você podia, numa boa, traduzir por imbecil. Até o imbecil, quando fica quieto, se transforma num sábio. A Bíblia fala assim que no muito falar, não falta pecado. Então, de verdade, agora se você for falar, fale a verdade. E o que mais? Fale a verdade, mas fale ela com amor. Fale quando necessário, fale quando é hora de falar, e quando falar, fala para promover. Porque as palavras de Deus, Deus só fala para promover. Às vezes para corrigir, às vezes para orientar, às vezes para chamar a orelha e muitas vezes para encorajar e para consolar. Deus fala para abençoar sempre. A palavra verdadeira, ela não sai em descompasso do amor. Todos esses mandamentos estão fundados no amor de um Deus libertador. Então eu não devo dar falsos testemunhos. Por outro lado, eu devo dar corretos testemunhos que beneficiem as pessoas. Sabe, gente? Eu acessei uma parábola bem interessante. E eu vou ler para vocês. Conta-se que num tempo e lugar distantes, um jovem levantou falso testemunho, inventando uma história repleta de meias verdades sobre uma pessoa inocente. A fofoca se espalhou rapidamente e começou a prejudicar a vítima. Ocorre que ao ver os danos causados, o jovem se arrependeu e procurou um velho sábio para conversar e pedir orientação. O sábio o atendeu calmamente, ouvindo cada uma de suas palavras. Ao final disse: você está realmente arrependido deste ato? O jovem rapidamente respondeu que sim. Inclusive já havia pedido perdão para a pessoa que injustamente havia acusado. Então o velho sábio respondeu: já que é assim, eu peço que você faça o seguinte: pegue um travesseiro de penas, suba no cume de uma montanha e solte as penas ao vento. O jovem ficou admirado, questionou: só isso? O sábio disse que sim, mas pediu para que o jovem voltasse a vê-lo novamente. No dia seguinte, o jovem voltou muito satisfeito, então o sacerdote disse: agora você está preparado para cumprir a outra parte? Volte à planície e recolha todas as penas novamente do travesseiro e venha me mostrar. O jovem olhou sem entender e disse: mas isso é impossível! Então o velho sábio lhe explicou: justamente. Da mesma forma é impossível reparar a fofoca, a mentira, o falso testemunho. Apenas porque a misericórdia de Deus é infinita, você poderá receber o perdão. Mas o mal que você provocou ficará pairando sempre, como penas ao vento. Pense bem antes de falar de alguém novamente. Uma pancada isso aqui, né? Quando eu e você pensamos sobre a gente, às vezes a gente fala assim, verdade. Isso causa um monte de revolta. Lucas capítulo 23, verso 34, diz assim. Jesus estava na cruz, finalzinho da história dele. Enquanto antes da crucificação. Ele olha para aquele pessoal que está insultando, que tinha crucificado ele, estava debochando dele, e ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Gente, Jesus olha para um monte de gente que está fazendo maldade, que está sendo criminosa, que faz um monte de coisa errada, injustas. E ele pode falar a verdade sobre todas aquelas pessoas. Sabe o que ele decide fazer? Pai, perdoa-lhes. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que Jesus hoje é o nosso intercessor diante de Deus. Sabe o que é um intercessor? É alguém que suplica por outro. Jesus está na presença de Deus para falar no nosso nome. Ele está lá para falar, Janine, em seu nome.
E sabe, Janine, quando Jesus vai falar com o Pai sobre você, Ele não diz o que você está aprontando. Ele tem muita coisa, deixa eu dizer, Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você faz, Ele sabe as suas motivações, Ele sabe o que ninguém sabe, Ele sabe o que eu apronto e que nenhum de vocês sabe. Ele sabe o que passa aqui. E sabe o que Ele faz? Na hora que o meu nome está diante do Pai, Ele limpa esse nome. Ele põe o sangue dele em cima do meu nome e fala assim: Pai, André está de boa. O André está aqui. Ele dá um bom testemunho acerca de mim. Por quê? Porque está nos meus méritos? Não, ele fala assim: Pai, eu paguei o preço dele. O que o Senhor tem contra ele, eu já recebi em mim. Sabe onde se funda isso aqui? Se funda que o Senhor Jesus fala bem de você para o Pai. E olha, diga-se de passagens, talvez se você for honesto comigo hoje, você vai saber que não tem muita coisa boa para ser dita a nosso respeito. Sabe o que isso deve fazer com a gente? Uau! O que vamos falar sobre as pessoas que convivem com a gente? Qual a lista de reclamação que temos sobre as pessoas que nos amam e estão junto com a gente? O que vamos falar sobre as pessoas que nos machucaram? Vamos falar dessas? Vamos falar dessas que tem todo motivo para a gente manchar o nome delas, porque elas aprontaram demais? Vamos fazer como Jesus. Ele pega o nome ruim do André e transforma todos os dias, desde sempre, num bom nome. É por isso que eu e você não temos nenhuma razão, nenhum direito de manchar o nome de qualquer pessoa, inclusive das culpadas. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai acobertar crime, tá? Aqui ninguém se acoberta crime. Crime tem que ser denunciado. Se é crime, polícia. Estado conta. Não, mas aí que tá. Eu denunciei para o Estado, falei com quem resolve. Acabou. Eu não sou jornal. Você não é jornalista. Você não faz o marketing negativo de quem te prejudicou. Você não está autorizado a isso. Ainda que o testemunho seja verdadeiro. Por que, André, eu não posso fazer isso? Porque o teu Senhor diz assim: bendiga os que te maldizem. Sermão do Monte, ele diz isso. Sabe o que quer dizer bendiga? Louve, engrandeça, abençoe os que te amaldiçoam, os que falam mal de você. Ele fala assim: olha, vai ser muito bom quando as pessoas falarem mal de você por amor no meu nome, que fique alegre. Gente, não faz sentido o cristão que entende a obra de Jesus ser alguém que mancha o nome dos outros. Eu queria chamar os músicos para a gente louvar o Senhor com mais uma canção, mas eu queria que você lembrasse. Eu não sei quais nomes você já manchou, ou talvez você está aqui dentro daqueles que tiveram um nome manchado. É hora de perdoar. Por quê? Porque se alguém falou mal de você, tem um sujeito chamado Spurgeon. Ele fala assim: olha, tá ok falarem mal de mim. Eu sou muito pior do que falaram. Que humildade, né? Isso é verdade. Talvez você não se sinta assim, mas você devia, sabe? Mas inventaram isso de mim, que bom que não sabem tudo que você já pensou, né? Porque se contasse, eu pelo menos penso isso de mim. Agora, isso não nos dá direito de fazer isso com ninguém. Sabe por quê? Porque a pessoa mais interessada em que você deveria se preocupar em defender o seu nome, você não pode defender. Cristo Jesus. Você não pode falar: Senhor, eu tenho um bom nome. Ele sabe tudo sobre você. Mas Ele decidiu, com sangue muito precioso, limpar o seu nome. E o Pai olha para o seu nome agora: ok. Sabe por quê? Eu não sei se todos aqui estão conscientes do porquê hoje a gente diz tanto que ama o Senhor Deus aqui. A gente ama o Senhor Deus porque esse Deus maravilhoso que a gente conhece e vive com Ele. Ele me deu um bom nome, gente. Ele limpou o meu nome. Diante de quem, André? Diante dele mesmo. De falar, é o principal tribunal que eu e você deveria se preocupar. Ele limpou. Ele limpou e agora eu posso na boa falar bem de vocês. Eu posso pedir perdão hoje, Senhor, não deixe falar mal dos outros. Nem dos culpados. Limpa minha boca, põe um guarda aqui, Senhor, que a minha boca seja para... Se for para falar mal, que eu fique quieto. Quando eu falar, eu fale bem. Que quando der vontade de reclamar do fulano, da fulano, Senhor, eu coloque e fale mal somente do Senhor. Isso pode, tá? Olha que legal.
Se você quiser falar mal para alguém, fale para Jesus, fale para ele, você pode reclamar para ele, inclusive de mim. Ou principalmente de mim. Mas fale com ele a gente pode falar. Fala ele. Ninguém. Liberdade. O rio, gente, o rio é livre, né? Você pode concordar comigo, o rio é livre. Um rio que você interrompe o curso dele, você fala assim, não tem vida num rio que for interrompido o curso. O rio precisa ser livre. Mas deixa eu falar para você, o rio precisa de margem. As margens mantêm o rio no curso de vida dele. As palavras do Senhor são para gerar vida. Eu tenho certeza que os seus relacionamentos, as suas relações, elas vão ser profundamente tocadas com aquilo que a gente leu no começo. Olha que povo, que é o Deus que ele serve para viver uma vida tão comedida assim. Não fala mal de ninguém, só abre a boca para falar bem dos outros. Eu quero esse testemunho a respeito de mim. Eu acho que o Senhor vai ser honrado se esse for o testemunho que as pessoas derem de você. Não se trata de ser salvo, significa que você já foi salvo. Agora vive a vida livre. Vamos orar? Senhor, eu peço perdão. Eu peço perdão por reclamar às vezes das pessoas e manchar o nome delas para outras, principalmente quando elas não estão por perto. Não me deixe fazer isso mais. O Senhor limpou meu nome, o Senhor não fala mal de mim, o Senhor Jesus me apresenta tão bonitinho diante do Senhor, e foi tão caro isso. E o Senhor Jesus podia falar muito mal de mim, mas não fala, e não fala de ninguém que está aqui. Então muda o nosso jeito de falar das pessoas, muda a nossa comunicação, muda a maneira da gente interagir, que o Evangelho guie as nossas palavras, Senhor. Que a mentira, Senhor, seja expulsa das histórias de quem está aqui. O Senhor é nosso Pai e não o diabo. Não faz sentido ter mentiroso naqueles que te seguem, Senhor. Não deixa a gente ser conivente com mentirinha pequenininha, não. Com maquiar a vida, com falsificar a realidade para os outros, Senhor. Isso é destrutivo, desonra o teu nome. O Senhor nos libertou para viver a verdade. Nos ajuda, Deus. Nós amamos o Senhor e te pedimos, purifica-nos. E pelo teu Espírito nos ajuda a viver uma vida de verdade, Senhor. Que a gente não machuque mais ninguém, não toque, que o nome dos outros seja sagrado para a gente. Porque o Senhor deixou tão sagrado o nosso nome. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar.
dizer